Hoje eu estou aqui para falar sobre as minhas últimas leituras, aí junho, julho, eu li muita coisa, mas aqui só vai entrar o fino da nata, os melhores, beleza? Vou começar por esse petardo aqui, como diz o Danielzinho Lopes lá do Pipoca e Nanquim. Morte-Cinder, lançado pela editora Figura, ganhou prêmio vencedor e melhor edição especial estrangeira, um HQ Mix, e também, diga-se de passagem, que mereceu, viu? A editora fez um resgate da obra de Alberto Breccia e o Oesterheld primoroso. E a recuperação dos arquivos, você consegue ver as pinceladas do Oesterheld, ou do Oesterheld, do Breccia, os desenhos, você consegue apreciar de uma maneira, nossa, a excepcional arte do Breccia, gente. Eu já tinha lido o Eternauta pela Comic Zone. Eu quero ler tudo que esses dois autores trabalharam juntos. É lindo demais, a prosa, a escrita é maravilhosa. Oesterheld, para mim, está se transformando num dos melhores autores de quadrinhos que eu já li. Acho que a gente pode chamá-lo de o Alan Moore dos trópicos, o Alan Moore da América Latina, digamos assim, porque o cara é um gênio, velho. Aqui ele vai trazer a história do Morte-Cinder, que é um personagem que morre e volta em diversos períodos históricos diferentes. Então ele tem uma visão de mundo muito ampla e ele vai contracenar com o nosso, digamos assim, coadjuvante ou protagonista. Na verdade eu nem sei quem é o protagonista disso aqui, que é um velhinho, dono de um antiquário. Então ele vai debater muito. O antiquário é o quê? É um lugar onde você guarda os registros físicos da memória, da história, né? Os objetos, a porcelana de um rei, ou o escudo de um guerreiro, a espada, a cruz do Vaticano, enfim. E esse quadrinho vai debater muito sobre essa importância da história, da memória, e que cada objeto guarda dentro de si. É muito poético. Assim, eu, por exemplo, aqui tenho coisas da minha infância que são sem valor, mas para mim tem um valor, é a coisa mais preciosa que eu tenho, porque quando eu pego nesse objeto, um brinquedo, um boneco que eu tinha quando era criança, aquilo abre uma caixa para mim de memória, de nostalgia, de sentimentos, um afluxo, sabe? E aqui tem um pouquinho disso, só que elevado à enésima potência. Dos objetos ele constrói as histórias e é fenomenal, gente. Eu indico demais. Outro leitura aqui, também um resgate, uma coisa lindíssima que é essa edição aqui, Fronteiras do Além, da Pipoca e Nanquim, trazendo o trabalho do Jaime Cortez, desenhista brasileiro, luso-brasileiro, de Portugal, mas morou aqui sempre, e um primor, digamos assim, um petardo, soberbo. Pipoca e Nanquim trazendo, não só, é um livro que não é só, é um livro biográfico também. É um quadrinho que contém muitos artigos, muitos textos deliciosos sobre a cena dos quadrinhos dos anos 60, 70 e 80, que, gente, era uma coisa maravilhosa. A gente tinha estrelas aqui de renome internacional, Flávio Colim, Rodolfo Zala, Júlio Shimamoto, e o Jaime Cortez, com certeza, era um dos principais. Olha o traço do cara, que é a primeira história desse volume, né? Que é o Retrato do Mal, e depois ele faz uma segunda versão do Retrato do Mal, com o seu traço mais conhecido, aprimorado, cheio de achuras. Cara, isso aqui é lindo. O prefácio é de ninguém menos que Maurício de Souza, e ele conta um caos da biografia dele, de quando ele levou os originais para Jaime Cortez analisar. Que negócio lindo, meu Deus do céu. Tem também o trabalho de ilustrações do Jaime Cortez. Ele fez muitas capas de filmes de terror, pornô chanchada, Edgar Allan Poe, os contos de Edgar Allan Poe. Nossa, isso aqui é um trabalho, e fala sobre as técnicas dele também, como ele desenhava, o processo de produção dele, os esboços. Obrigatório, não vou nem falar nada. Outro mestre que eu li esses tempos agora foi o Solitário, do Chaboté. Até engasguei. Nossa, é lindo. É lindo. Enfim, o que é que eu posso falar sobre Chaboté, sobre o Solitário? É uma fábula, gente. É uma fábula, é uma história cheia de calor humano, de essência, sabe? É uma história aconchegante, ao mesmo tempo triste, dramática, sobre um homem que vive, um homem que tem o rosto marcado
Eu não vou mostrar o rosto dele aqui porque só aparece lá no meio do gibi, então, mas é um quadrinho sobre que tem muitos silêncios, muitas cenas, né, transição de aspecto para aspecto. Quem conhece esse conceito de Scott McCloud sabe do que eu estou falando. Então Chaboté vai tratar muito sobre a essência da vida, sabe? Sobre solidão, sobre, sei lá, velho, sobre os seres humanos, tá? É um enredo lindo, é uma fábula gostosinho de ler. Não tem nada de complexo, assim, a leitura é leve, você vai... Tem um momento aqui que eu chorei, eu dei essas engasgadas que eu estou dando aqui. Enfim, é um cara que vive num farol e é visitado de vez em quando por um marujo linha dura que tomou a incumbência para si de levar os alimentos desse cara, desse solitário, que é meio que um corcunda de Notre Dame. E os pais desse corcunda, digamos assim, morreram, né? E fizeram um trato com esse marujo, com esse marinheiro. E ele vai lá. Todo mês ele entrega os alimentos e cai fora. Então a gente vai ver essa história tocante aí. Eu não vou falar mais porque tudo é spoiler. O próximo quadrinho que eu li é outra obra-prima de um dos maiores autores brasileiros modernos de quadrinho. O cara é um gênio. Todo mundo já ouviu falar que gosta da área. Marcelo Quintanilha com Talco de Vidro, trazendo pra gente um romance gráfico altamente psicológico. Eu não sei, rapaz, o cara... Eu vou te dizer, viu? O nível ó, tem um conceito, literacidade. O quanto esse quadrinho consegue ser literário. Eu sou um grande admirador da literatura de Dostoiévski, que é uma literatura com uma densidade psicológica que você não encontra só assim, em Machado de Assis, em autores desse quilate. Mas o Marcelo Quintanilha é um Dostoiévski dos quadrinhos, cara. Eu não sei como ele consegue colocar esse lado psicológico de forma tão simples, tão gostosa, com uma narração em off, um narrador que interfere na história. Enfim, eita caramba! E aqui essa história ele vai falar muito sobre questões sociais, de classe. Vejam só, o protagonista da história é uma dentista com seus 30 anos de idade, 32, que tem um marido, tem filhos, prosaico, né? A priori não tem interesse nenhum, não tem nada de interessante, é uma história de uma dentista, não acontece nada, mas ele vai trabalhar profundamente nas camadas psicológicas da construção social dessa dentista, de como ela enxerga a vida, de como ela enxerga os outros parentes que têm menos instrução que ela, de como ela enxerga o marido, de como ela enxerga os filhos, a vida dela. Mano, tá louco. Talco de Vidro é uma obra-prima. Putz, Marcelo Quintanilha, nossa. E eu vou fechar aqui, não, fechar não, eu vou falar sobre Lone Sloane. Nossa, lindeza, ficção científica gigantesca. Eu nunca vi algo parecido na minha vida. Lone Sloane, do Philippe Druillet, um cara que surgiu lá na Metal Roland, ao lado de, sei lá, Moebius, de toda aquela galera que estava fervilhando ali no ambiente franco-belga. O traço aqui é uma coisa esplêndida, gente. Os painéis que ele constrói de ficção científica, os conceitos. Mano, é muito louco. Isso aqui inspirou George Lucas a fazer Star Wars. Inspirou um monte de gente. E, velho, é surreal. O que esse cara consegue fazer nesse quadrinho é surreal. Cada página você fica... Mano do céu. E não é só a arte que é muito boa. A história é muito boa. O texto é muito bom. É um quadrinho pesado. Ele usa muitos blocos de texto. É o único defeito. Mas não é defeito porque é da época. Não tem o que reclamar. Isso torna ele um pouquinho datado. Mas nada que interfira na qualidade da leitura. E eu indico demais. Puta merda. Mas é bom que a pessoa já seja iniciada na área. Não é um quadrinho para qualquer um, tá? Para apreciação. Mas eu indico demais. E o último, para encerrar, é essa coisa fofa aqui. Nossa! Maurício, o Início, que compila aqui os 3 primeiros livros de literatura do nosso queridíssimo mestre Maurício de Souza. Então aqui a gente vai ter um livrinho bem infantil mesmo, do Chico Bento, do astronauta. Olha aqui, que lindeza. Maurício no início da carreira, como é que ele escrevia, como é que ele desenhava.
Gente, isso aqui é um resgate histórico lindo, primoroso. A Caixa da Bondade é uma historinha linda, que ele usou um traço diferente. Nossa, um monte de curiosidade histórica aqui. Tem uma do Piteco também. Lindo, muito lindo. Nossa, e no final tem uma entrevista, tem penadinho também. Só que é em livro, tá, gente? É livro infantil. Você pode até ler com seu filho, sua filha, enteado, enfim. E no final tem uma entrevista exclusiva, lindíssima, do Maurício, contando a história dessas publicações para o Sidney Guzman, né? O Sidão aí, o editor queridão da galera. Olha aqui. E com isso eu encerro aqui as melhores leituras de junho e julho. Deixe seu like, me diga aí, me dê indicações de quadrinhos, bota aí nos comentários se você já leu algum desses. Vamos conversar, beleza? Se inscreve, até a próxima. Fui!